das Olimpíadas, né? Até o... Inclusive depois do primeiro gol, durante o primeiro gol, antes, né? Antes e depois do primeiro gol da França, né? Que saiu na frente, depois a virada da Espanha, e depois o jogo foi ganhando ali outros contornos, mas você via que a Espanha ela estava bem superior justamente nos aspectos do modo como os jogadores da Espanha geravam as vantagens do jogo, e aí a gente pode até comentar sobre as vantagens, o modo como as vantagens podem se relacionar, enfim, com a gestão do caos, porque o Paco Cerulo, que é o professor que vem com as ideias do treinamento estruturado e traz isso no livro dele, né? Na verdade, o livro é do Agostinho, né, Peraita, né? E aí ele fala sobre o Paco Cerulo, né? A questão das 5 vantagens, né? Mais visuais no jogo de posição, mais possíveis no jogo de futebol como um todo. E a gente vê que os jogadores da Espanha geravam as vantagens e os jogadores da França não sabiam administrar o modo como lidar com isso. E aquela situação era uma situação caótica, porque muitas vezes os jogadores da França não conseguiam gerir os constrangimentos gerados pela Espanha. E ali, como que o treinador lida com uma situação dessa? Ele vê uma equipe com um jogo sem bola, gerando espaços e atacando espaços o tempo todo, e você não consegue anular essas movimentações, você não consegue anular esses problemas gerados pelo adversário, e o adversário gerando vantagens, aproveitando as vantagens, gerando chances. Como que o treinador lida com isso ali na beira do campo, vendo uma situação que são padrões que pode ser que ele não identificou, ou o analista não identificou antes, né? E que ele precisa gerir ali e liderar a equipe. Viu que os atletas não estão sabendo lidar. Como que o treinador se posiciona nesse momento? Como que ele lida com essa situação? Acho que antes de falar disso, você tocou num ponto que acho que vale a gente entrar, que é a Espanha. Sem querer aqui ser oportunista e aproveitar como em algum momento lá atrás, nos anos lá por volta de 2010, a Espanha virou uma referência. E aí não estou falando de referência, estou pensando em reflexão, porque a gente precisa refletir sobre o que tem acontecido com a Espanha. A Espanha tem vencido no futebol com consistência. Europeu sub-17, 19, 21, ganhou a Eurocopa, ganhou agora os Jogos Olímpicos, feminino ela tem conseguido. A Espanha, ela conseguiu transcender de um modelo de jogo que ela criou lá atrás para uma cultura de jogo. A cultura, ela está além do modelo, né? O modelo, se a gente lembrar das fórmulas matemáticas da escola, ele está contido na cultura, né? O modelo está contido, ele está dentro daquele conjunto que é a cultura. Então a Espanha criou uma cultura para jogar futebol. E ela foi melhorando a cultura dela, tanto que ela teve muitos problemas na última década, quando ela perdeu jogadores que eram espetaculares e capazes de controlar muito o jogo, e ela não tinha jogadores de ruptura, de velocidade, ela passou a ter resultados medíocres novamente, como foram historicamente os resultados que a Espanha teve na sua vida, e agora ela voltou a ter resultados muito bons novamente, porque ela começou a ter uma cultura, e aí dentro disso, por que eu acho que é legal falar da Espanha? Porque ela criou uma cultura que lá na Espanha, ao que parece, né, pelas informações que a gente tem, conversa com alguns amigos e pelo que a gente vê, que independente de onde o cara é formado, ele compartilha de uma ideia de treino e de jogo. Então, quando você monta uma seleção, você não tem que treinar um novo time. Você tem que simplesmente juntar jogadores que se combinam, mas que já dominam um conhecimento sobre o jogo que eles compartilham. E o conhecimento compartilhado sobre o jogo é uma coisa importante para criar sinergia. Porque se eu tenho uma visão, eu e você, a gente joga no meio campo, nós dois, por exemplo. Eu jogo numa equipe, ou eu sou habituado a jogar numa equipe que ela é extremamente vertical. Eu recupero, passo para frente, recupero longa no ponta, recupero, finalizo a bola no gol. Eu tenho comportamentos ligados a essa forma de jogar. E você é acostumado a jogar numa equipe que busca o controle do jogo pela bola e que busca sempre gerar apoio e subir com a equipe toda junta e ter pausa o tempo todo. Então nós temos dois caras, um acelera e um pausa. Ok, se a gente conectar, isso pode me dar um produto positivo. Mas se os dois não interagirem junto, por exemplo, quando eu verticalizar, você não vai me ajudar com a segunda bola. Ou quando você precisar de apoio, eu já estou oferecendo apoio para frente. Às vezes você precisa de um apoio de segurança.
Então, quando você tem uma cultura de jogo como a Espanha criou, pensando no que a gente está falando aqui sobre padrões, imprevisibilidade, controle da imprevisibilidade, gestão do caos, isso facilita muito, porque os jogadores compartilham uma ideia comum sobre o jogo. E que não necessariamente, olha só, isso é importante, não necessariamente é a melhor ideia sobre o jogo, mas por ser uma ideia consolidada que todos compartilham, ela é eficaz, ela é cumprida com eficiência. Então, um grupo que, ao cumprir uma ideia que eles compartilham, se torna mais forte do que qualquer outra ideia que é melhor do que a deles, inclusive sobre o jogo, por exemplo. Porque se a gente pensar na forma de jogar da Espanha, e eu penso que essa versão 2.0 do que a Espanha tem mostrado, né, na Euro, que ela mostrou na Euro, que ela mostrou nas Olimpíadas, do meu ponto de vista, para mim, porque eu penso sobre o jogo, porque eu acredito, nós vamos falar aqui, quando a gente fala de causa, a gente tem que falar sobre gasto de energia, entropia, sobre efetividade. Para mim, essa nova Espanha, essas gerações atuais, para mim, elas fazem mais sentido na forma de jogar do que a Espanha anterior, aquele modelo anterior da Espanha, que era um modelo em que eu tinha a bola, né, como centro do meu jogo sempre, como ainda é, mas com uma força muito superior, e que eu só abria a mão da bola em casos extremos. Hoje não. Hoje a Espanha corre um pouco mais de risco, mas um risco calculado e um risco com inteligência. O que faz parte do jogo, o jogo é risco também. Né? Jogo é busca pela vitória, é duelo, mas é risco. Se eu só jogar de maneira controlada, o jogo fica chato, e quando o jogo fica chato, ele para de ser jogo, né, e passa a ser alguma outra coisa que não é jogo. Então, acho que isso é importante. E aí, entrando na sua questão que foi, o que o treinador faz nisso? Qual é o papel do treinador? O treinador tem que entender o seguinte, qualquer país que enfrenta a Espanha hoje, ele não tem essa cultura de jogo estabelecida. Qualquer país. E aí eu não estou falando que a Espanha é melhor que os outros, eu estou falando que um jogador francês criado nas escolas da França de futebol, de formação, ou um italiano, um brasileiro, ou um argentino, ele é formado de maneiras diferentes dependendo do clube que ele foi formado. Então, eles não compartilham de ideias comuns sobre o jogo. Eles não têm uma forma culturalmente aceita de se jogar futebol. Eles têm formas divergentes de resolver o problema que é ganhar um jogo de futebol. Então, quando eu junto, eu tenho que entender que eu estou juntando soluções diferentes, que podem sim me dar riqueza, mas, por outro lado, podem demorar mais para construir uma equipe. Então, quando eu vou enfrentar a Espanha e eu tenho que dar uma solução, para mim, o grande erro é você tentar competir com a Espanha de uma maneira que você tente fazer o seu time disputar coisas que para eles são princípios importantes, como o domínio sobre a bola, sobre a ocupação zonal do espaço. Você não vai ser melhor que a seleção espanhola nisso. Para você vencer a Espanha, você precisa se apropriar de coisas e fazer coisas em que você pode ser melhor do que eles. Entendeu? Então, se eu sou treinador, eu falei tudo isso para mostrar o seguinte: se eu vou enfrentar a Espanha, que tem toda essa cultura construída, eu preciso dar uma solução que seja contracultural para eles. Que seja contracultural. Se eu vou enfrentar um adversário normalmente, como no Campeonato Brasileiro, em que as equipes não têm forma de jogar definida muito sólida, todos os trabalhos têm menos de 6 meses, por exemplo, e mesmo aqueles que são mais longos, se trocam muito. Tanto que a gente vê o Fortaleza do Vojvoda na consistência hoje briga em cima da tabela. Por quê? Consistência. Né? Mas se eu vou pegar, vai tirando aí talvez o Fortaleza, talvez o Palmeiras do Abel, que ainda oscila, mas tudo bem. Tirando essas equipes, eu posso dar uma solução de jogo. Quero recuperar a bola mais do adversário. Eu posso pensar em alternativa para recuperar mais a bola do adversário. Se eu for jogar contra a Espanha, talvez essa não seja uma solução eficaz, porque eles são muito bons naquilo que eles se propõem a fazer. E eu preciso, talvez, partir do princípio que eu não consigo roubar a bola da Espanha, como eu ganho o jogo sem ter a bola, entendeu? Ou tendo pouco a bola. Você acha que o Brasil fez isso no feminino? Eu tenho certeza que o Brasil fez isso no feminino. Porque, para mim, ficou muito claro isso. Você falando, eu vejo o jogo Brasil-Espanha. Eu tenho certeza. E o caminho para se vencer culturas de jogo é esse. Não adianta você brigar contra uma cultura porque você está brigando contra uma expertise de quase 20 anos que está se estabelecendo no país, ou de 20 anos, e que está gerando jogadores que são bons em jogar aquele jogo. São bons em jogar aquele jogo. Então, se eu quero vencer, e o seu exemplo é ótimo,
O Brasil, eu não posso tentar competir com ele naquele jogo, porque naquele jogo ele tem expertise melhor que a minha. Eu preciso buscar um jogo que ele desconheça, ou um jogo que seja danoso para aquele jogo dele, um jogo que gere muito dano. Então, assim, quer ficar com a bola? Fique com a bola. Tem uma declaração interessante do Mourinho quando ele venceu o Manchester City do Guardiola com o Tottenham. E aí uma pergunta na coletiva, alguém perguntou para o Mourinho, Mourinho, não te incomoda, mesmo com a vitória, acho que foi 3-0, um jogo 2-0, foi uma vitória assim, que até em placar ela foi distante. Não te incomoda a forma que o Manchester City ficou com a bola, te pressionou? Ele falou assim, se eles quiserem, eles podem levar a bola para casa. Eu quero ganhar o jogo. Porque ele entende que ele não vai vencer um trabalho que já tinha ali 3 ou 4 anos do Guardiola, tendo treinado o Tottenham, que já tem um investimento menor, partindo da mesma lógica do Guardiola. Eu quero competir pela bola com você, eu quero competir pela zona, pelo espaço, pelas transições. Não, eu preciso negar isso e eu preciso fazer o jogo se ir de uma forma que ele é totalmente diferente a isso. Né? Ela é totalmente. Então, por exemplo, a Espanha tem uma grande dificuldade e agora ela tem conseguido ter pontas com velocidade, né? Como ela teve o Williams e o do Barcelona, de 17 anos, o Yamal, né? Yamal. Isso, como ela teve na Eurocopa, que são jogadores de altíssimo nível de velocidade e desequilíbrio. Não é o biotipo do espanhol. Não é o biotipo do espanhol puro, aquele lá. Então aquilo complementou e deu riqueza para o jogo espanhol. Coisa que ela não tinha na geração anterior. Porque o Barcelona era fenomenal porque tinha o Messi. Depois porque tinha o Neymar, o Suárez, que eram caras com outro biotipo. Os caras de ruptura, o Daniel Alves, cara de ruptura. Não cara de bola no pé, de controle de bola, de apoio. E agora a Espanha passou a ter. Então, essas questões, quando a gente está falando, aí vamos retomar aqui a ideia, né? Ô, Matheus, eu estou me alongando na resposta, porque acho que é uma resposta muito rica. Vai lá, manda ver. Essa daqui é justamente isso. A Espanha controla o caos do jeito dela, ou ela busca gerir o caos do jeito do jogo dela. Se eu quero vencer uma equipe que tem uma forma de gerir o caos tão consolidada, eu não posso competir dentro da mesma lógica de gestão de caos que ela tem. Eu tenho que buscar gerar imprevisibilidade naquele sistema que está habituado a gerenciar o caos de determinada forma. E aí o Brasil, né, a baita estratégia do treinador do Arthur, a estratégia do Brasil foi mexer com isso. Recuperar a bola em determinadas zonas, atacar rápido determinadas zonas e colocar jogadores em velocidade na última linha, para poder obrigar a correr para trás, já que elas querem subir a defesa para controlar o jogo e empurrar você, então eu preciso usar esse espaço. Parece simples, mas não é tão simples de se executar. É mais simples de se pensar do que de se executar.